Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais esse aulão das humanas, ciências humanas, aqui da Escola José Cláudio de Araújo, na cidade de Mucambo. Esse aulão será, na verdade, não é de todas as ciências humanas, apesar da gente ter colocado esse título. Geografia, eu encontrei da geografia com a filosofia. Na geografia, eu vou ficar com a apresentação de algumas dicas, como eu já havia passado para vocês, os alunos aí que estão assistindo, tanto aqui no Meet, quanto nessa gravação aí já no YouTube. Inicialmente, eu vou passar algumas dicas. Pessoal, são dicas tão preciosas. Tem pessoas que estudam bastante, não lhes faltam bagagem, conteúdo, porém derrapam em coisas bobas, simples, que eu vou tratar aqui nessas dicas básicas, baseadas aí numa pesquisazinha, uns levantamentozinhos que eu fiz, claro, não fui eu que elaborei essas dicas, tá bom? É baseado em pesquisas, estudos e etc. Psicólogos, psiquiatras, eu não sei, mas estudiosos da área, principalmente da mente e do comportamento, tá bom? E professores também, de faculdades, etc, tá bom? Então, vou apresentar esse estudo para vocês, espero que seja muito proveitoso, porque foi para mim, lembrando que eu já fui estudante, lembrando que eu já fiz Enem, fiz vários Enems, e muitas dessas dicas eu já fiz, e para mim funcionou muito bem. Eu acho que eu não sou nenhum extraterrestre diferente de vocês, né, pessoal? Acredito que muitos aqui vão precisar realmente dessas dicas, tá bom? Em seguida, eu vou trazer algum conteúdo e questões de geografia, mas aí eu não vou apresentar aquele aulão de geografia, né, pessoal? Eu fiz essa divisão entre essas dicas, que eu acho muito importante para vocês, e no finalzinho, alguma pitadinha lá de questões de geografia e alguns conteúdos que eu acho interessante vocês saberem desde já, tá bom? Mas não vai ser aquela coisa muito extensa não, tá bom? Para não cansar também vocês. Em seguida, vem o professor Nazareno também trazendo algum material, né, voltado aí para filosofia, com questões, resolução de questões de Enem para a disciplina de filosofia, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante, ok? Eu vou apresentar aqui no meu celular mesmo, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para apresentar. Compartilhar a tela. Inicial. Pronto, acredito que está aparecendo na tela para vocês. Não era para aparecer esse xizinho. Pronto, xizinho. O X sumiu. É isso aí, pessoal. Estamos num ano muito estranho, muito atípico para todos nós. O Enem de 2020, para começo de conversa. A dica não vai ocorrer em 2020, todo mundo já sabe, né, pessoal? Vai ocorrer em janeiro de 2021, em 2 fins de semana seguidos. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre as datas especificamente e agora eu já esqueci. Bem, como eu disse para vocês, eu vou iniciar passando essas dicas para mandar bem, mas é para mandar bem mesmo. Eu creio que a parte de estudo vocês já estão correndo atrás, já estão fazendo valer, já estão botando gás. Então vamos para os outros extras, né, pessoal? A outra parte que ajuda também, que é essas dicas que a gente vai tratar aqui. Vamos lá. Primeira dica, pessoal. Como gerenciar o nervosismo para o vestibular. Aqui envolve tanto o Enem quanto o vestibular, pessoal. Não só o Enem em si. Isso serve para qualquer exame que você for fazer, inclusive concursos. Eu espero que vocês sejam concurseiros na vida, entendeu? Para ganhar bem, encher o bolso de grana, dinheiro e depois voltar aí para a escola onde vocês se formaram e trazer uma grana para o professor de geografia e o de filosofia também. Vamos lá para a primeira dica, pessoal. Deixa eu só passar aqui. Como gerenciar
o nervosismo para vestibular. Tem muita gente, pessoal, que manda muito bem no conteúdo, como eu já falei, pessoal, mas quando chega na hora da prova, pessoal, tem aquela história, sabe, de que do brancão, ou mistura tudo. Isso é comum como reação do corpo, pessoal. Se você não controla as suas emoções, se você não controla o seu corpo, aí você vai ter essa história do brancão, inclusive na hora da redação, né? Vou dar umas dicas também aqui na parte de redação também, mas vamos lá para o nervosismo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se isso também acontece com você, aí uma professora aqui, de universidade chamada Karina, ela recomenda que você faça um exercício de respiração. Parece bobagem, gente, mas esse processo, ele ajuda a oxigenar o teu cérebro, gente. Porque a circulação sanguínea no nosso corpo, pessoal, ela transporta oxigênio. Entrar em biologia, né, pessoal? Por favor. Então, às vezes a gente passa essas dicas e às vezes as pessoas vão, bobagem, que coisa. Não é bobagem, gente. É para oxigenar o teu cérebro e espairecer, porque quando você tá ali sob tensão, tua circulação ela fica meio comprometida. Então, quando você faz esse processo e você repete até para você mesmo, calma, não precisa nem falar alto, você pode falar até, né, só mentalmente, porque senão tá doido ali, né, as pessoas não vão entender, mas você fala para você mesmo, calma, relaxa. Então quando vier aquela tensão, quando vier, meu Deus, o que vai acontecer, e se eu não passar na prova, vier aquela pilha, você respira ali profundamente 2 ou 3 vezes, basicamente, e dizendo para você mesmo. Repito, parece bobagem, mas segue o que eu tô te dizendo, experimenta lá, faz cobaia de ti mesmo para você ver como não vai funcionar. Se perceber a ansiedade aumentando, respire lentamente, inspirando pelo nariz. Você respira e inspira pelo nariz, tá bom? E depois você solta pela boca, ó. Deixa eu repetir a leitura aqui que eu tô me perdendo também. Respire lentamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Pronto, agora ficou mais claro. Então você... Ok? Se você tiver problema de nervosismo, se tu é muito tranquilo, muito zen, passa de boa por essa, tá bom? Absorve o abdômen, você vai observar o abdômen se expandindo com a inspiração e empurre o umbigo contra as costas durante a expiração, bem devagar. Alguns minutos desse exercício restituem a tranquilidade. Ok, vamos para a segunda dica. Opa, calma que senão a câmera cai aqui. Por qual matéria devo começar a resolver a prova? Professor, eu vou para humanas, eu vou para matemática, eu vou para química, eu vou para biologia, eu vou para onde? O que eu faço da minha vida? Eu pego aquele pacote, eu não sei para onde eu corro. Bem, essa é uma dúvida das mais comuns dos estudantes, pessoal. De acordo com o professor Érico, o ideal é começar pelas matérias que você tem mais afinidade. Eu vou explicar por quê, pessoal. No momento em que o fiscal anunciar o início da prova, comece sua resolução pelas disciplinas que você tiver mais facilidade. Cada alternativa correta que você selecionar vai te dar mais confiança e o seu psicológico ficará ainda melhor. Quer dizer, aquela parte da atenção vai inclusive ajudando com essa questão de você começar pelas disciplinas que você domina mais. Se tu ama geografia, vamos começar com geografia. Depende do dia também, né, gente? Porque os dias tem a separação, né? O dia lá de linguagens e códigos, ciências humanas e acho que redação, num dia, né? No outro fim de semana aí entra matemática e tal. Então, dependendo lá do bloco, você vê qual você tem mais afinidade e você começa por ela, tá bom? Quando você chegar nas matérias que não tem tanta habilidade, já vai estar com uma cabeça um pouco diferente, com o cérebro refrescado para aquelas questões com menos pânico. Você vai estar mais, zen, tá bom? Deixa eu colocar aqui um controladorzinho de tempo, gente, para mim não me perder. Pronto. Beleza. Vamos para a terceira dica, pessoinhas.
Em que ordem devo responder? Bem, tu já escolheu a prova. Eu amo geografia, vou começar por geografia. Pode ser qualquer outra aí que vocês gostem, pessoal. Mas depois que eu estou em geografia, e aí? Vou da primeira até a última, como é que eu faço? Em que ordem eu devo responder? É outro ponto muito importante e que leva em conta estratégias na prova, tá bom? Comece pelas mais fáceis. Assim como na hora de escolher a disciplina, você escolhe as mais fáceis, na hora de escolher as questões dentro daquela disciplina que você gosta, você também vai escolhendo as questões mais fáceis. Porque não é porque você gosta de geografia que tu vai dominar toda a geografia. Vão ter áreas de geografia que você vai dominar mais, outras nem tanto. Então você vai escolhendo as questões também, vai dar uma vasculhada ali nas questões de geografia, olha por alto, opa, meio ambiente, show de bola, gosto, domino. Vasculha por ali, mapa, escala, o gráfico, seja lá o que for, opa, eu gosto dessa também. É o mesmo princípio lá que eu já expliquei. O teu psicológico vai sendo ajudado. Mas não é só isso. Tem outra dica que a professora destaca aqui, ó. Comece pelas mais fáceis, depois faça as intermediárias e, por último, as mais difíceis. Além de ganhar tempo, ainda ajuda a manter a autoconfiança, mas tem algo mais, ó. Ao seguir essa simples dica, você pode ter um resultado muito melhor no Enem. Isso porque o exame, ele possui um sistema de avaliação chamado Teoria de Resposta ao Item, TRI, que leva em consideração mais do que erros e acertos. Não é como as nossas provas da escola, que é RCB ou José Cláudio Araújo, pessoal. Não é assim. Acertou, pronto, ganhou um pontinho. Errou, pronto. Não é assim, gente. Se você errar uma série de perguntas mais fáceis e acertar várias questões mais complexas, o Enem vai entender que você não domina aquele conhecimento, que chutou e só conseguiu a pontuação por sorte. Olha aí, gente. Essa é a teoria de resposta ao item. Então, a prova do Enem, ela tem questões fáceis, intermediárias e questões difíceis. Então, a prova, ela espera que as questões que são fáceis, elas sejam acertadas pela maioria das pessoas, que vão fazer conscientemente, não simplesmente sair marcando tudo. Por isso que é interessante também você começar pelas mais fáceis, para te ajudar psicologicamente e para provar para o corretor da tua prova que você não fez toda ela chutando. Pode ser que quando você chegue nas difíceis, você realmente vá chutar. E essa teoria de resposta ao item, inclusive, vai entender. Não, realmente aqui são as difíceis e beleza. Mas se você acerta as fáceis e as intermediárias, tu vai ganhar mais pontos. É o resumo da obra, tá bom? Então o resultado acaba sendo uma nota mais baixa seguindo aqui a explicação da professora, se você acertou difíceis e errou as fáceis e as intermediárias, então ele diz assim, ó, se você errar uma série de perguntas fáceis e acertar várias questões complexas, o Enem vai entender que você não domina aquele conhecimento que você chutou e só conseguiu por sorte. O resultado acaba sendo uma nota baixa, uma nota bem mais baixa, mesmo com um número grande de acertos. Por isso é muito estratégico você responder primeiro as questões que você já sabe. Ok, vamos para a próxima. Quando devo pular uma questão? Bem, para saber se você deve insistir numa pergunta ou se deve pulá-la é algo muito relativo, que depende apenas de suas impressões sobre o tempo e sobre a prova. O que nossos professores recomendam é que você utilize cerca de 3 minutos para responder cada exercício, cada questão ali. Mas isso é muito relativo. Vai ter questão que ela é tão fácil que você ali 1 minuto e meio, por exemplo, já outras mais complexas tu pode levar 4 minutos. É uma média, 3 minutos, tá bom? Se uma questão parecer difícil ou se você perceber que vai ter que pensar muito para respondê-la, pule essa questão, afirma o professor Daniel. Mas isso é muito relativo, né, pessoal? Mas aí você já tem mais ou menos uma média, né? 3 minutos, isso é uma média. Tu não tem que cravar 3 minutos para cada questão, não. Isso é uma média, tá bom? Vamos para a próxima dica. Em que momento devo escrever a minha redação? Bem, a
professora Marina recomenda que você dê uma olhada na proposta de redação logo, né? Assim que você receber a prova e que for dado, né, a indicação de que você já pode responder também, pessoal, porque na hora que vocês recebem, geralmente eles mantêm uma prova ali virada, né? Não é para você folhear logo na hora que, né? Quando eles dão comando, ok, gente, podem começar. Aí é que você pode folhear, tá bom? Não vão meter rata e abrindo logo a prova, receber logo uma tensão ali e aumentar a tua tensão, porque a pessoa já tá tensa e recebe uma chamada de atenção. Aí complica a coisa, né, pessoal? Então, espera lá o comando. Quando deu o comando, tu procura logo a proposta de redação. Isso lá no dia da prova de redação. De acordo com ela, esse é o momento para você entender a proposta, ler os textos motivadores e levantar algumas ideias sobre o tema. Porém, ela não considera necessário começar a escrever sua dissertação logo no início da prova. Você pode resolver algumas questões, encontrar referências durante o exame e deixar a produção textual para um segundo momento. Gente, essa é a dica da professora Marina. Não é Karina, é Marina. Professora Marina, eu vou dar a minha dica pessoal que deu certo para mim e que me fez tirar uma pontuação. Não é a única coisa, claro que leve em conta nessa pontuação que eu tirei, que foi de 840, né, gente? Desculpa. Foi na prova que eu fiz de 2015, que eu passei para a UFC, etc, etc, etc. Então, a minha dica pessoal, diferente aqui da professora Karina, eu pensava o seguinte: se eu deixar a minha redação para o final, minha cabeça não vai estar nada legal, eu vou estar só as tiras, isso não vai me ajudar. Então, geralmente, eu fazia logo no início. Vocês ponderam aí, gente, o que é melhor para vocês. Eu acredito que nós não somos iguais, os seres humanos, cada um tem um organismo, reage diferentemente às situações de forma diferente. Então, para mim, eu mandava logo a redação, tá bom? Mas a dica da professora aqui é outra, né? E vocês ponderam aí o que é melhor para vocês. Quando você sentir... vamos para a próxima, né? Porque eu já dei a dica da professora e já dei a minha dica, então você vê o que é melhor para você. Como evitar as pegadinhas do Enem? Gente, são só 10 dicas, tá bom? Não vão imaginar que é infinitas, não. Então, como evitar as pegadinhas do Enem? Bem, as pegadinhas do Enem não são em cima de erros comuns de prova. Na verdade, o exame apresenta elementos de distração para dificultar a interpretação dos textos. De acordo com o professor Eduardo Baes, é muito comum as questões apresentarem duas respostas verdadeiras. No Enem, pessoal, ocorre muito isso. Tipo assim, tem duas respostas que estão corretas, mas só que tem uma que está mais correta. Entende? Não é como as nossas provas aqui na nossa escola, que os outros itens, que não é o gabarito, são completamente errados, né? Ou pelo menos 50%. No caso do Enem, não. Eles colocam um item, 2 itens, todos corretos, só que tem um que é mais extenso e mais correto. É o que ele vai apresentar aqui. A dica para não cair nessa pegadinha é sempre pensar o que a questão quer saber. Se for preciso, escreva o enunciado com suas próprias palavras e vá direto ao que ele está pedindo. Ok? É a dica que ele está dando aqui. Então você vê qual é a questão mais completa, tá bom? Esta é a dica do professor Eduardo Baes. 7ª. Devo fazer pausas durante a prova, professor? De acordo com o professor Érico, é estratégico fazer pausas para alongar-se, para ir ao banheiro e para comer alguma coisa durante a prova. Isso vai te dar uma arejada de novo, olha ali, porque o cérebro ele tem uma capacidade de absorção, e vocês sabem disso, né, pessoal? Quando você começa uma aula legal, uma aula dinâmica, uma aula interessante, mas dali a meia hora, tu tá... que hora vai acabar essa aula? Então, o nosso cérebro ele tem tipo um tempo de focar em uma coisa, entendeu? Então, é interessante você
e respeitando essas. Isso vai de pessoa para pessoa, pessoal. Porque, por exemplo, no meu caso, eu consigo focar bastante tempo. Mas se tu perceber que tá piscando, opa, então dá uma alongada, vai tomar uma água, come uma coisa. Então, não é interessante você continuar fazendo a prova ali, pescando, como diz aqui na nossa região, né? Tipo, brigando ali. Não, gente. Vai no banheiro, lava o rosto, faz alguma coisa, tá bom? Então, o teu cérebro vai dar uma oxigenada novamente, né? E vai melhorar ali. Depois de uns 50 minutos, a gente vai perdendo a concentração. Olha aqui, eu disse meia hora, mas aqui disse 50 minutos. Eu fiz isso no vestibular e deu certo, afirma o professor. Eu também, pessoal, né? Apesar de eu não sentir muito isso, não, negócio de sono, não. Quando eu foco mesmo, eu vou-me embora e dá certo. Oitavo o oitavo item aqui da nossa dica: se eu não souber a resposta, é melhor chutar ou deixar em branco. Olha aí, gente. Para concursos, isso aqui é outra coisa, né? Porque tem uns concursos que, tipo, se você errar uma questão, eles tiram um ponto de você e tal. Mas no Enem não é assim, pessoal. No Enem, vamos ver, ó. É sempre melhor responder a uma questão do que deixá-la em branco. Então, ó, é diferente, afirma aqui o professor Daniel. Porém, se você precisar chutar alguma questão, não faça isso às cegas. Leia com atenção, tente analisar a pergunta e elimine as alternativas que você tem certeza que estão erradas. Então, apenas depois disso que você deve tentar a sorte. Então, não é chutar totalmente, né? Se você não tem tanto tempo, dá uma lida por alto e ver ali mais ou menos os itens, então chuta ali com algum nível de confiança, né? Já que não é um item que você está dominando tanto. Essa é a dica aqui do professor Daniel. Vamos à penúltima, né? Penúltima dica: devo passar o gabarito durante a resolução da prova ou só no final? Quer dizer, é aquela pessoa que já resolveu a questão 1 e já vai pro gabarito. Resolveu a questão 2, já vai pro gabarito. Ou então, deixa tudo pro final. Qual é a dica? Passe as respostas pro gabarito com muita atenção, pessoal. Se puder, comece a passar antes. A cada 10 ou 15 questões resolvidas. É a dica da professora Karina. Porém, se você preferir deixar para o final, reserve entre 20 a 30 minutos para preencher o gabarito, sem correria e desespero. Então, gente, novamente, aqui vai de pessoa para pessoa. Você analisa. Se tu é uma pessoa muito pilha, muito quando chega nos 20, 30 minutos finais fica desesperado, não consegue controlar a tua ansiedade. Meu Deus, vai terminar o tempo, eu não vou conseguir, eu vou perder este Enem, a minha vida já era, eu vou morrer e tal. Se tu é nesse nível, é interessante que você vá picotando não é rasgar não, gente, que você vá separando tempos fatiados durante toda a prova, porque isso vai evitar que tu deixe tudo pro final e tu fica aquela pilha. Mas se tu é de boa, tu consegue manter ali o equilíbrio ali nos 20 ou 30 minutos finais para preencher. E esses testes vocês faziam na escola, né, gente? Quando tinha aquela SPAES ou outros testes que a escola fazia. Então você já tem mais ou menos uma noção de como é aí que você se comporta quando chega nessas horas. Então vai de pessoa para pessoa, tá bom? Então vamos supor que faltam 20 minutos para terminar a prova e você ainda não respondeu todas as questões. Nesse momento, você deve parar tudo e começar a preencher o gabarito, né? Assim que você terminar de passar as informações para o gabarito, você pode voltar e terminar algumas questões que você, porventura, tiver deixado em aberto, tá bom? Você vai analisando aí a realidade de vocês. Vamos para a nossa última dica de hoje. Faltam 5 minutos, professor. 5 minutos para o fim da prova. Nossa, gente, nessas horas eu fico realmente... Eu fico tenso. É emocionante, eu acho show, na verdade, né? Mas é muito legal. O que eu devo fazer? Faltam só 5 minutos para terminar a prova. Bem, a última dica que vai para os alunos que ficam até o último minuto, e a maioria dos que estão aqui, eu creio que é desses, que se a prova é 5 horas, são 5 horas de prova, a pessoa usa todas as 5 horas. Ela é daquelas 3 que ficam por último. Tem um bocado aqui nessa sala aqui que são desses, né? Então, se ficarem respostas em branco, esse é o momento de chutar
direcionado pelo gabarito. Se você deixou ali no meio algumas questões aí em aberto, né? Ó, conte quantas respostas você já colocou por alternativa e distribua as que faltarem na alternativa menos selecionada. Vocês entenderam, gente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você já tiver feito 40 questões e estiver com o seguinte padrão: 8 respostas foi A, 3 respostas eu respondi B, 11 respostas eu respondi C, 6 respostas eu respondi D e 7 respostas eu respondi E. Neste caso, a ideia é marcar algumas alternativas com B, que você só respondeu 3 questões, alternativa B. As outras você já respondeu mais. Tipo, A foi 8, C 11, tá? Então, o que menos tiver, você, então, entendeu? Esse é o último apelo, naquelas questões que realmente não tem nem noção para onde vai, tá bom? Ok? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o modelo aqui da prova. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair. Voltar. Vale compartilhar. Pronto. Eu vou compartilhar agora, pessoal, aqui no notebook. Ok. Agora nós vamos ver a prova de 2009, gente. Vou apresentar agora aqui no meu notebook. Tomara que dê certo, gente. Falando pelo celular e apresentando a tela do notebook. Eu acredito que vai dar certo. Tá aqui a prova de 2009, pessoas. Uma primeira dica, antes de passar aqui para as questões de geografia, tem gente, meu Deus, que misericórdia, pessoal. Tem gente que faz a burrada de escolher a opção inglês e responde a prova de inglês e de espanhol, porque aqui, ó, começa a de espanhol, ó. Gente, no dia de linguagens e códigos, a prova ela vem assim. As questões de 1 a 5, a opção é inglês. Então, no dia da tua inscrição, você disse se queria inglês. Pois é, Ariel. Muita gente faz isso. Então, no dia que tu foi fazer a inscrição, tu escolheu. E aí, tu vai querer inglês ou espanhol? A maioria coloca espanhol porque diz que é mais próximo do português. Mas quando chega a prova, ele vai respondendo em inglês e vai respondendo, que são 5. Depois, quando chega aqui, ó, de 1 a 5 de novo, ó, espanhol. Ou seja, gente, você só tem que responder da opção que você escolheu. Parece óbvio, mas tem gente que não vê assim tão óbvio e responde às 10. Quando vai passar para o gabarito, dá uma confusão. Porque você só vai preencher referente à opção que você tiver escolhido, se inglês ou espanhol. Então, tu vai acrescentar 5 questões na tua prova. E aí vai bagunçar tudo. Que em vez de ser de 1 a 5, vai ser de 1 a 10. Ou seja, tu já tirou 5 questões lá do português. E aí, tu já entendeu aí a confusão, né, gente? Então, presta atenção. Qual foi a opção que você escolheu, se foi inglês, se foi espanhol, e na hora de começar você vai para aquelas que você escolheu e pronto. As outras tu descarta, não é porque tá na tua prova que tu tem que responder não, tá bom? Beleza, essa é a primeira dica. Segunda dica aqui na prova, né? Aí a segunda dica, nós vamos para a prova de... Ai, gente, tá no slide, olha, meu Deus, eu vou e volto. Mas vocês vão me perdoando, porque são dicas muito preciosas. Nós vamos agora para o slide de novo. Pronto, slide. Aqui a prova de 2009. Olha aqui, gente, eu trouxe essa questão de geografia, não foi à toa. Por quê? Essa questão de geografia, ela tem uma palavrinha-chave. Não sei como é que eu vou apontar, não dá para apontar, gente. Mas se eu clicar no celular, o que acontece? Ah, olha, gente, descobrindo as coisas. Olha essa palavrinha-chave aqui, gente, em cima desse pontinho vermelho. Respectivamente.
Essa palavrinha, gente, aparece tanto nas provas e as pessoas às vezes não sabem o que significa e acabam perdendo às vezes uma questão por não observar isso. Essa palavra, respectivamente, quer dizer na mesma ordem. Então, se eu falei de uma coisa ruim e depois falei de uma coisa boa, e na questão eu quero que você identifique a coisa ruim que foi tratada lá nos textos e a coisa boa, respectivamente. Então, tu tem que procurar um item que seja apresentado nessa mesma ordem que foi pedida, foi solicitado na questão, no enunciado. Primeiro a ruim, depois a boa. Então, vai ter itens que vai ter as duas questões boas, vai ter itens com as duas sequências ruins, vai ter item que vai começar com a boa, que vai inverter o que se pede, e vai ter item que não tem nada a ver. Então, percebe? Essa palavra, respectivamente, quer dizer, é na mesma ordem que é solicitado no comando da questão. Vamos, então, ler essa questão, pessoal. Primeiro, o texto 1, ele vai tratar... Se eu consigo, pronto. Vai tratar em relação aos rios, né, pessoal? Deixa eu ver como é que tá aqui meu tempo. Meu tempo tá em 20 minutos. Eu vou usar aqui uns 10 minutinhos para fechar aqui meia hora, tá bom? Com essas questõezinhas aqui de geografia, já passo para o professor Nazareno. Ó, ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar uma alegria no seu coração, lembra do som dessas águas. De lá, faz desse rio a sua oração. Texto 2. O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção, observar baleias, nadar com golfinhos, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural, são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza ela é transformada em espetáculo diferente da vida humana moderna. Pessoal, vamos a mais dicas. Dicas pessoal mesmo, né? Coisa minha. No começo que a gente vai fazer a prova do Enem, no começo a gente está com muita disposição para ler todos os textos e acompanhar a coisa. E olha, quando chega no português, que é aqueles textinhos desse tamanhozinho, só que não, né? É aquele livro na prova. Então, gente, se tu perceber que a questão ela é muito extensa, tipo, os textos que vão ajudar ali na prova, como aqui. Aqui não, né? 2 textinhos até razoáveis. Mas se o negócio é muito grande, então tu já vai para a proposição da questão, o que ela está pedindo, e vai procurar a resposta ali nos textos. Muitas das vezes, isso é possível de fazer, sem precisar ler o texto todo. Agora, tem proposições de questões que pedem algo que realmente você precisa... deixa eu diminuir aqui. Que você precisa realmente ler todo o texto, ver o contexto e tal. Isso vai de questão para questão, pessoal. Senão, eu não estou passando aqui uma regra, não. Para mim, funciona. Tem questões que eu vejo, nossa, aqui tá muito grande. Isso aqui vai desgastar aqui a minha concentração. Quer dizer, eu vou começar lendo, quando for no final, não sei mais nem do que se trata e tal. Então, eu vou já ver o que tá pedindo aqui. E aí eu vou pro texto buscar o que ele tá querendo. É uma dica. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes tu vai ter que ler mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nós lemos 2 textos. Um tratando da parte meio que lírica, não sei, meio bucólica. Não sei qual palavra eu aplicar aqui. No texto 1, né? Aquela coisa meio romantizada. Já o texto 2 trata do ecoturismo. Aí vamos lá a questão. São identificadas nos textos respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Texto 1, texto 2. As seguintes posturas em relação à natureza. Então ele quer saber qual é a postura que foi utilizada, que foi tomada no texto 1
e depois no texto 2. Então, se não seguir nessa mesma ordem, o texto está errado. Olha aí. A questão de exploração, o item A começa com exploração. Gente, o texto 1 não tratou de exploração, não, gente. Tá bom? Começou errado. 2, sacralização. Sacralização, tornar sacro. Um negócio assim quase religioso. Apesar de no finalzinho aqui, né, gente, falar de oração, mas essa não é a ideia, né, gente? Eu não consigo acertar o pontinho. Mas essa não é a ideia, gente. Sacralizar. E a outra opção, sacralização e profanação. Nossa, gente, o outro, um sacraliza, o outro profana. Não, gente. C, preservação depois de degradação. Talvez, né, gente? Vamos lá. Vamos ver os próximos. D, segregação. Segregar é separar, né, gente? O texto 1, acredito que não está pedindo para separar as coisas, não, né, gente? Segregar, separar, depois democratização. O texto 2, não. O E, idealização. Olha, gente, um ideal romântico, né, que eu tinha até tratado, né? Então, uma idealização, e o texto 2, questão de comércio, ecoturismo. Então, estou aqui entre... eu fiquei entre o C e o E. Só que o C, gente, diz que o texto 2 trata de degradação. Não, gente, o ecoturismo não necessariamente é degradação, né, gente? Então, às vezes você fica em dúvida, assim, 2 itens, mas aí você vai vendo o que é mais. Então, o ecoturismo é uma espécie de comércio? Sim, gente, né? O turismo que usa a natureza para... a ecologia, a natureza, para também desenvolver as comunidades locais, etc, etc, etc. Então, o item correto na ordem, o ideal de natureza, aquela coisa romântica, texto 1, e o 2, aquela questão do ecoturismo, mercantilização. Então, o item correto é o item E, tá bom? Vamos acelerar aqui, gente, olha. Novamente, deixa eu ver aqui, Nossa, gente. Passou? Passou. Gente, olha, na questão aqui 46, eu vou pular essa daqui, gente. Por que eu vou pular? Não sei por que eu vou pular, não. Eu não vou pular. A pegada ecológica gigante que estamos... Aqui vai tratar das alterações que o homem vem... fazendo na natureza, né, gente? E, inclusive, foi criada uma nova expressão para a era geológica que a gente está vivendo, que é a expressão, deixa eu pontuar aqui, ver se eu consigo acertar, antropoceno. Esse Nobel aí, Paul Krugman, não sei pronunciar esse nome, ele diz que agora nós estamos em uma outra era geológica, chamada antropoceno, que é a era do homem, da humanidade, do ser humano, onde o homem está alterando tanto o meio ambiente que ele está criando aí uma nova era geológica. Vamos para o que pede a questão. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Então, é a relação entre o homem e os processos naturais. Vamos lá. Erupção, eruptivos, o homem está interferindo? Não, né, gente? Os processos exógenos, gente, os processos lá de formação dos relevos, né, endógenos, no interior da Terra, nas partes mais internas, digamos que aqui é a superfície, então, nas partes internas, os movimentos, placas tectônicas, são movimentos endógenos, que o homem não consegue interferir, e os processos exógenos, que o homem interfere na formação do relevo fora da crosta terrestre, fora dessa, né, da crosta, não tem outra palavra. Então, o homem consegue interferir, gente, nas formas do relevo externamente, tipo, alterar as formas de uma montanha, alterar as formas de um serrote, como na nossa região, alterar as formas de um relevo de um rio, que antes era um rio, sumir, virar outra coisa, uma lagoa, que antes era uma lagoa, virar outra coisa. Sim, provavelmente é o nosso gabarito, né, gente? Tectônicos não, né, gente? O homem interferir nos terremotos novamente, né?
magmáticos, que também se referem à erupção, né, o magma, e metamórficos. Metamórficos é a formação das rochas, né, gente, em áreas também profundas da crosta terrestre. Então, nosso gabarito, né, pessoas, exógenos. Mas eu vou deixar a dica aqui para vocês, já finalizando aqui a minha parte, pessoal, o que é pegada ecológica, que foi tratada aí no conteúdo, né, gente? Pegada ecológica são as ações que a gente faz na natureza e que nós vamos deixando marcas no meio ambiente. Tipo, se eu uso mais os recursos naturais, então isso vai ser exigido das fábricas explorar mais o meio ambiente para a retirada das matérias-primas, para produzir mais aqueles produtos que eu estou usando. Então eu estou deixando pegada ecológica, né, rastros, pegadas aí pelo planeta Terra. Nós não somos tão bobinhos de achar que quando a gente compra uma coisa, nós não temos nada a ver com os ecossistemas, nós não temos nada a ver com o desmatamento na Amazônia. Quando a gente compra um guarda-roupa, sei lá, uma coisa que usa madeira, não temos nada a ver. É muito bobinho a pessoa achar isso, né, pessoal? Ok? 30 minutos cravados, eu acho. Não, 31, né, gente? É isso aí. Último assunto que eu ia tratar com vocês é esse aqui, do albedo, que é assunto de primeiro ano. É o índice de reflexão de uma superfície. Uma superfície escura reflete menos e uma superfície clara reflete mais. Olha uma superfície escura, gente, aqui, ó, que reflete menos. Eu vou apontar aqui, ó. O asfalto reflete de 5 a 20%, né, gente? Porque é preto. O preto segura calor. Ele não reflete. Já o branco, né, gente? Aqui, ó, você veste uma roupa branca, né? Tem aquele mal-estar na visão, né? Aquele branco, aquela coisa ali no meio-dia. Ele reflete mais, ó, 70 a 95%. É só para vocês relembrarem, gente, esse conteúdo que é de primeiro ano, né? Já faz tanto tempo. Então, para vocês saberem que o albedo é o índice de reflexão de uma superfície. Uma superfície mais escura, ela segura mais reflexo, portanto, ela segura também mais calor ali na superfície da Terra. Se pintar a tua casa de preto, tu tá pedindo para a tua casa ficar mais quente. Por isso que é recomendado em áreas desérticas, né? Vocês verem as casas de áreas de Israel, Egito e tal, ali próximas do deserto, eles fazem aquelas casas meio cor de terra, né, e tal, eles não pintam de cores tão intensas como nós aqui, né, para refletir mais calor, gente, para mandar mais calor para o espaço, para não segurar, tá bom? Queria só fechar com isso, que é um assunto de primeiro ano, já faz um tempinho que vocês trataram disso, então só para refrescar aí a memória de vocês, tá bom? É isso aí, vamos passar agora, professor Nazareno, filosofia na área, gente. Agora é contigo, chefe. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, senhora coordenadora Adriana, fazendo também parte aí do nosso aulão, né? Boa noite, Nazareno. Tô aqui caladinha, só aprendendo. Oh, coisa boa. E a gente aprende tanto, sabe? Boa noite aos demais, tá? Todos os alunos que estão fazendo um esforço, né, de participar desse momento tão importante para todos. Dicas maravilhosas que o professor Jeová apresentou, tá? Posso até comentar aqui a respeito, né, de como devemos nos comportar no dia da avaliação, né? Porque realmente o que conta mais na hora das provas, na hora dos exames, é um equilíbrio, né? Não devemos ficar fora de controle, viu? Devemos manter a emoção tranquila, viu? Estar bem, de boa, para que a gente possa ter um resultado satisfatório, tá certo? E outra coisa, pessoal, o que a gente vive falando, né, no dia a dia nas aulas, no dia da avaliação, é você e a prova. Vocês têm que dar o melhor, né?
Isso a gente cobra já nas avaliações em sala de aula. Porque às vezes os colegas, né? Claro que não é assim, não faz parte de vocês, né? Não pertence a vocês essas práticas feias, mas os colegas na hora das avaliações ficam querendo pescar, né? Ficam fazendo pescoção, ficam olhando para aqui, para acolá, e isso não é legal. E assim, no dia da prova, você tem que estar bem concentrado ali naquele momento, porque você não pode pedir ajuda a ninguém. Viu? Então é necessário manter a calma, a tranquilidade, acreditar no potencial de cada um, porque nós acreditamos nisso, viu? Nós que estamos no dia a dia, né, tendo esse contato com vocês. Vocês têm um potencial aristotélico, né? Até coloquei no chat, que vocês vão transformando em ato em cada momento que vocês vão colocando em prática aquilo que vocês aprendem. Tá certo? Outra coisa, não devemos nos admirar muito, né? Quando a gente começa a perder o foco. Porque estudar é uma coisa complicada. Estudar não é muito prazeroso. Nós temos que tornar essa prática algo prazeroso. Algo que seja satisfatório para a gente. Caso contrário, a gente perde o interesse, né? A gente perde a paciência, a gente perde o foco e vai fazer qualquer outra coisa, menos estudar, certo? Porque a gente busca sempre aquilo que é agradável. E nós da filosofia trabalhamos sempre com isso, né? Nós temos sempre essa reflexão sobre nós mesmos, né? Sobre como é que nós estamos, tá certo? E isso a gente tem que ir praticando no dia a dia, para quando for no momento das avaliações, das provas, dos exames, a gente ir estar um pouquinho preparado, tá certo? Gente, olha, já que vocês receberam tantas dicas legais, né, do professor Jeová, na filosofia nós vamos trabalhar mais na resolução de questões. Ver o conteúdo, né, logo em seguida resolver as questões do Enem. Falar aqui só um pouquinho a respeito da filosofia, né? O quanto ela é importante no dia a dia, certo? A filosofia é um questionamento sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, os modos de ser das pessoas e nosso também. As perguntas do tipo: por que as coisas são como são? Ou como nos parecem ser? O que leva as pessoas a fazerem o que fazem? E como fazem? Será que eu percebo é realmente o que me parece? Além de questionamento, a filosofia é também uma ação. Quando nos questionamos, percebemos nossas possibilidades de entender o mundo, os seres e as coisas, e passamos a agir de uma maneira diferenciada. O ato de filosofar é uma ação de refletir sobre as coisas como nos aparentam ser, para repensar sobre elas e encontrar novos caminhos e diferentes perspectivas, certo? Então, aqui a gente fica fazendo a introdução do assunto, do conteúdo, no meio dessa pequena leitura, né, do que seja a filosofia, quanto ela é importante na nossa vida, tá bem? Professor, Diga. Tem algum slide? Você está lendo algum slide, Não, eu não estou apresentando meu slide, não, ainda não. Não, mas você vai apresentar, né? Porque eu achei que você estava achando que estava sendo exibido aqui. É só uma reflexão sobre a filosofia, né? Já que os meninos estão terminando o terceiro ano, tá certo? E o quanto é importante, né, no momento de fazer uma prova, eles terem a consciência dessa reflexão, tá certo? Aí daqui a pouco eu vou apresentar o slide, tá bom? Vocês estão muito apressados, né? Estão doidos para filosofar. Desse jeito mesmo, que é bom. Viu, pessoal? É assim mesmo que a gente gosta, certo? Então, gente, vocês percebem, né, como é importante a reflexão filosófica na nossa vida.
A partir disso, nós vamos apresentar o slide. Eu gosto sempre de tratar a filosofia na parte do seu histórico, né? Facilita muito a compreensão dos conteúdos, a compreensão no momento de resolver as questões, certo? Então, pessoal, vocês já estão visualizando? Agora sim. Ótimo. Não. Não! Já deu certo? Agora dei. Pronto, muito bem. Viu? Olha aí, vamos olhar as corujinhas, né? As corujinhas tudo alegres, né? Tudo satisfeitas, loucas para filosofar. Tá certo? Então, pessoal, olha, como eu sempre falo, muito importante, no momento de se estudar filosofia, observar esses períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Porque os assuntos discutidos estão sempre dentro de cada período desse aí. Na hora que você visualizar certas leituras, você já vai compreender, né, de qual período tal leitura faz parte. Aí eu coloquei aqui a linha do tempo da filosofia, né, para facilitar a compreensão dos assuntos. Aquilo que é discutido. Idade Antiga, né? Como é que isso aí vai ser abordado filosoficamente? A gente vai ver daqui a pouco direitinho. Aqui nós já vamos ter os traços da manifestação da razão segundo os gregos. Aquilo que eles já procuram, né, é fazer com que haja uma produção de conhecimento distinto da religião, distinto também do mito. Eles já buscam nova ferramenta para a produção de conhecimentos. Na Idade Média, vamos ter também um foco central, tá? Algo que é mais importante nessas discussões, aqui a gente pode ver que é a fé, mas para facilitar mais a compreensão da própria divindade. Tem aí os representantes também, né? Os filósofos que mais se destacam. A Idade Moderna. Vamos ter também a apresentação de algo importante, que é a razão. A razão na produção de conhecimento. E temos os representantes. E na Idade Contemporânea, praticamente, o que é discutido é a existência. Junto com essas questões, nós vamos ver outras, né? Que eu vou abordar no próximo slide. Pronto, pessoal. Aqui são os assuntos discutidos desde o início da filosofia. Aqui a gente vê no primeiro, segundo e terceiro ano. Claro que o primeiro ano a gente vê um pouquinho, né? É algo muito simples, mas as preocupações que surgem a respeito da natureza. Nas primeiras discussões filosóficas, a gente vê, né, que os filósofos são considerados pré-socráticos. Então, os filósofos da física estão preocupados com a cosmologia. Então, tudo eles discutem referente à natureza. Ou seja, qual o princípio de toda a existência, de todas as coisas. E eles vão dizer, olha, o princípio vai estar na própria natureza. Através de um elemento, né, de um elemento específico, que eles vão conseguir explicar de maneira racional, tá certo?
de maneira clara para os outros indivíduos como é que essa existência se fundamenta. Eles procuram um fundamento. Não é aquele fundamento mitológico, um fundamento religioso, mas um fundamento racional. Aquilo que seja compreensível por todos. Essa é a grande diferença entre o discurso mitológico, o discurso religioso e o discurso filosófico. E aqui a gente poderia até dizer que é o discurso filosófico-científico, que é a ciência que está surgindo também nesse momento. Certo? É algo bem legal. No segundo momento, a filosofia vai se voltar para o próprio homem. Ele vai discutir, né, o que é esse homem. Como ele é constituído, sem ter nenhum fundamento religioso ou mitológico. É de maneira racional que busca-se compreender este ser diferente dos outros seres da natureza. Se discute o homem, logo ele vai ser discutido o conhecimento. Vamos ter o Sócrates, né, como um dos que vão discutir mais o que é esse homem, tá? Mas não é de maneira sistemática ainda, nem escreve nada, vai ser apenas aquele questionador, aquele falador, aquele que investiga os 4 cantos do mundo para tentar descobrir o que é o homem, tá certo? Discute-se a produção de conhecimento, discute também a política enquanto a ação do homem e discute também a ética. Vejam só, 4 pontos importantíssimos, tá certo? Para a filosofia. Aí, Platão vai ser o primeiro sistematizador, tanto a respeito do que é o homem, do que é o conhecimento, da política e também da ética. Aí vamos ter no conhecimento a discussão epistemológica, a discussão antropológica, a discussão política em sua obra prima, né, a República. Também nesta mesma obra vai ser discutido a ética. Em seguida, vem o seu discípulo, que é o nosso amigo Aristóteles, que irá discutir as mesmas questões. Interessante, pessoal, dessas discussões filosóficas, é que elas são discutidas, né, praticamente os mesmos assuntos, os mesmos problemas, só que de formas diferentes. Elas vão criando uma história. Somente os personagens vão sendo mudados, né, vão sendo alterados. Aristóteles vai discutir o homem também, e é ele quem vai fazer uma definição bem legal, né? Dizer que o homem é um animal político, um animal racional. Claro que isso de maneira analítica, muito do seu contexto histórico também. Vai dizer por que o homem é o único capaz de produzir este conhecimento, de produzir também a política, e por que é tão importante a ética no dia a dia desse indivíduo. Ele vai dizer, olha, o homem é naturalmente um ser político, já que este ser político vive nessa sociedade, é preocupado com as questões que diz respeito ao coletivo, a ética é de fundamental importância para que ele não faça besteira, para que ele faça as coisas corretas, as coisas certas. E tem um livro muito legal do Aristóteles, que é a Ética Nicômaca. É um tratado de ética maravilhoso. Ele diz como as pessoas vivem em sociedade, como os indivíduos devem se conduzir na sociedade. Aí vamos para o terceiro ponto. As questões agora são referentes à divindade. É um outro período.
aqui já não é mais um período pagão, né, da filosofia grega. Aqui já a discussão já é dentro da filosofia cristã. E é o período da Idade Média. Aí Deus vai ser o fundamento de todas as coisas. Vai ser o fundamento do próprio homem, vai ser o fundamento do conhecimento, vai ser o fundamento da política, vai ser o fundamento dessas relações que nós estabelecemos diariamente uns com os outros. E aí vai ter a briga, né? Também a respeito do fim do próprio homem, que vai ser para a glória ou para a perdição. Tudo vai ser discutido, né, no terceiro ponto, a respeito da divindade, que é na Idade Média. A Idade Média termina, a filosofia cristã se fortalece nesse período, faz a teologia cristã e vai para a Idade Moderna. A razão que tinha sido, de certa forma, tutelada pelos gregos, pelos romanos, volta de novo para a discussão filosófica. Já temos o Renascimento, vamos ter o Iluminismo, que é o período de maior exaltação da razão. Tudo vai ser feito, ou vai ser discutido, tendo como fundamento a razão, a política, o conhecimento, tá? A ciência, né, como nós a conhecemos, o homem, tudo vai ser resultado da razão. E a razão vai ser a redentora, né, de todas as coisas. O outro momento já é o momento contemporâneo. É o pós-moderno, é o ponto 5. O que vai ser aí o objeto de questões filosóficas? Vai ser a história. Esse ser humano vai estar dentro da história. Vai ser a linguagem. A linguagem já tinha sido discutida por Platão, mas agora ela vai ser discutida com maior ênfase, tá? E vamos ter, né, figuras como Wittgenstein, que a gente vê no segundo ano, um dos maiores expoentes da filosofia da linguagem, onde ele trata sobre a reviravolta linguístico-pragmática na contemporaneidade. As palavras difíceis, né, da gente falar. E outro também que é assunto das questões filosóficas, assunto dos filósofos contemporâneos, a técnica. E nesse momento a razão vai ser também atacada. Porque vão dizer, olha, a razão, do ponto 4 aí, essa razão foi uma razão instrumental, uma razão de dominação. Então essa razão aí não é legal não, nós precisamos de um novo iluminismo, né? Uma razão que faça uma crítica da própria razão, dos próprios limites, né? As possibilidades, dos fins. Então, gente, aqui, esses 5 pontos, é tudo o que a filosofia pode discutir. Tá certo? Você vê, a filosofia, para a gente compreender um pouquinho, tem muita leitura. É por isso que a gente cobra muito, né? Leitura, leitura e leitura. Porque é para a gente compreender os momentos, né? Fica fácil quando a gente estuda filosofia desse ponto de vista, que é o ponto de vista histórico. Tá aqui as questões, tá aqui os temas, né? Tá aqui os problemas, tá certo? Então fica bem facinho, na hora que a gente vê uma questão, a gente já identificar, opa, de qual é o momento? Será que é do momento 1, do momento 2, do momento 3, do momento 4 ou do momento 5? A gente vai ver resolvendo as questões agora, tá bom? Aí eu convido todos para prestar muita atenção, viu? São umas questões até longas, tá certo? Mas no Enem é desse jeito, viu? Tá bem? Então vamos lá passar para as questões. O Chiquinho está ali perguntando se amanhã ainda pode ir trabalhar. Pode? Então vamos lá, pessoal, para as questões, né? Olha aí, pessoal.
A primeira questãozinha, né? História da filosofia. Eles adoram discutir os clássicos, viu? Filosofia, os clássicos são tudo. Aí ele coloca aqui a questão. Só para a gente ver, aí a partir das dicas, né, que o professor Jeová mencionou, como é que a gente resolve a questão desta. A conversação com a natureza transforma o ouvinte. O contar de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção em direção em comum, temperamentais, como Alcibíades, sabe que encontrarão junto dele tudo bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que tentam imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava em quê, né? Nós estamos falando de quem? Sócrates, um grande humanista, dava valor imenso ao diálogo, às discussões em praça pública, né? Querendo conhecer as pessoas. Ele aqui defendia uma filosofia do conhece-te a ti mesmo. Aí se você lembra, né? Ou começa a clarear aos pouquinhos a figura de Sócrates, você vai olhar para os itens, rapidinho você vai entender, né? Qual o item que a gente pode considerar correto. E a gente vai aqui falar sobre cada um. Item A. Se baseava em quê? A contemplação da tradição mítica. Sócrates não é nenhum defensor de mitologia. Sócrates é filósofo. Sócrates é questionador. Então ele não está falando sobre nada referente à mitologia aqui, logo no primeiro item. O item B. Sustentação do método dialético. E o que é esse método dialético, né, pessoal? O que é isso aí? Se a gente não lembrar, né, a importância da leitura também da produção dos textos filosóficos. A gente vê no primeiro ano como eram elaborados os textos dos primeiros filósofos. E Platão é o responsável, né, de apresentar esta figura importante na filosofia, que é o Sócrates. Ele gosta muito do diálogo, né, das discussões. Então aqui a gente já pode ter uma ideia, tá? Pode já ir até separando este item, só com as informações. O item C, relativização do saber verdadeiro. Será que ele se baseava nisso? Relativizava as coisas. Sócrates, ele busca as coisas universais. Tá certo? E D, valorização da argumentação retórica. Ele não discute, pessoal, o interesse de convencer ninguém. Na época dele existiam os sofistas que valorizavam bastante essa argumentação retórica. Ensinavam os jovens, né, a falar em público. A arte do convencimento. Mas o nosso amigo Sócrates não está preocupado em convencer ninguém, está preocupado em conhecer a verdade. E o item é investigação dos fundamentos da natureza. O nosso amigo Sócrates não é um físico. Os físicos são os denominados pré-socráticos. Olha o tipo de coisa que temos só nessa questão. Então, pessoal, o itemzinho responde, né, a questão o que se baseava na sustentação do método dialético. Ele acreditava que, a partir do diálogo entre os indivíduos, poderia alcançar um conhecimento verdadeiro. Platão utiliza o diálogo em todas as suas obras, tá? E sempre inicia os seus escritos
com esses diálogos. Fez isso uma forma, né, de tratar a sua forma de filosofar. Gostava disso, porque a partir daí ia dar condições de alcançar verdades ideais. Beleza? Então, gente, tranquilo, né? É uma questãozinha bem legal. Só apresentando nosso amigo Sócrates para vocês, o que ele gostava de fazer. A partir do que ele gostava de fazer, né? É a tarefa do professor, né? A tarefa nossa é essa. Às vezes é tão chato, né? Porque a gente conversa muito. Beleza? Então, o item correto, item B. Sócrates, humanista, viu? Filosofia. Boa noite, Nazareno. Boa noite. Aí, tranquilo, pessoal? Então vamos para a próxima. Para não pegar muito tempo, né? Olha aí, pessoal, o tamanho desta questão. Isso aqui é de assustar qualquer pessoa, né? Imagina você tá lá aperreado, ter que ler uma questão dessa todinha, ainda ter que marcar, né? Um itemzinho correto para ganhar pontos. É da forma como o professor Jeová disse. Você tem que acertar essas fáceis, né? E as de filosofia, que são sobre os clássicos, são questões fáceis. Você vai ganhar ponto. Então você não pode perder uma questão dessa. Aí vamos lá, leitura. Se, pois, para as coisas que fazemos, existe um fim, desejamos por ele mesmo, tudo mais é desejar no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa, que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências, e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Aqui é um textozinho retirado da Ética Nicômaco, do nosso amigo Aristóteles. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis, da cidade, pressupõe que... E vamos lá, né? O item A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Em sua obra, Ética Nicômaco, vai criticar o pessoal, viu? Fico aí doido, né? Tão loucos, somente atrás dos seus interesses individuais. Entendem? O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade? Não, né? Aqui, nosso amigo não está falando nada a respeito de divindade. Tá certo? Item C. A política, a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Bem, se a gente teve um tempinho, né? Uma paciênciazinha para analisar a questão, podemos ver. Eu trato exatamente sobre isso, né? Política, para Aristóteles, é o conhecimento mais importante para o ser humano. Ele está falando dentro do seu tempo, né? Porque é a política que rege o indivíduo como um todo. Tá certo? Entender. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Que nós não estamos falando, né, sobre educação, de maneira específica. Estamos falando sobre política.
A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Não estamos falando também aqui, né, de democracia. Nós estamos falando da importância do conhecimento, da ciência política, tá bom? Então, gente, olha, por mais que a questão seja grande, quando a gente olha para o seu interior, ele vai encontrar a resposta, né? Ele vai só dar importância acima das outras coisas à política. Então, o itemzinho que mais, né, pode responder é o C. A política é a ciência que precede todas as demais, a organização da cidade. Beleza, né? Uma questão muito fácil, é dada, é só a interpretação aqui. Lembrando que o nosso amigo Aristóteles é antigo e o assunto que ele discute é política e ética no momento. Beleza? Vamos para outra questão. Pessoal, se tiver legal aí ou não tiver legal, diga um sim ou então um não. Se estiver muito apressado aqui também, é porque a gente fica até empolgado, né, na hora de responder essas questões. Vamos lá, professor Jeová. Tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá para a terceira questão. Esta também é show de bola, gente. Esta é legal. A cosmologia medieval, isto é, o modo como o pensamento dos intelectuais medievais concebia a organização do universo, do cosmos, apresentava uma estrutura harmônica que ia desde as esferas celestes até a superfície terrestre, ou o mundo sublunar. Essa cosmologia, evidentemente, apoiava-se nas doutrinas cristãs. Entretanto, ela também se fundamentava no pensamento filosófico, sobretudo de alguém. Aí vamos ver. Idade Média, nós vamos ter aí duas pessoas que influenciaram bastante a filosofia cristã, né? A teologia cristã, que é nossos amigos Platão e Aristóteles. Interessante, é porque quando a gente olha a discussão aqui sobre a divindade, é aquele momento que eu apresentei a vocês, né? É Deus que está aqui no centro dessas discussões. Mas eles fizeram uma adaptação das ideias dos filósofos pagãos para a doutrina cristã. Aí nós vamos ter duas pessoas importantes, Platão e Aristóteles. Platão vai ser utilizado por Santo Agostinho, tá certo? É quando é discutido o da patrística, e o outro Aristóteles, que vai ser utilizado por São Tomás de Aquino, e já vai ser discutido em um períodozinho na frente, né? É bem interessante. Nesse momento, as discussões são feitas dentro das universidades. E esse momento vai ser chamado de escolástica. Tá bom? Aí aqui a gente já vê, vai haver, né, a influência de um desses pensadores. Se você já tem essa compreensão, é moleza uma questão dessa, é nada mesmo, né? Será que é Aristófanes, o filósofo? Não, não é. Já descarta logo, viu? Aqui não tem nada a ver o Aristófanes. Vai ser o Eurípides? De forma alguma. Deixa esses caras de lado, né? Eles não têm importância aqui na discussão. Vai ser o Heráclito? Eita, o Heráclito é um físico. Nós estamos falando sobre cosmologia medieval. Heráclito discutiu a cosmologia, né, grega. E ele é um pré-socrático. Ixi, então pode ser o Heráclito. Vamos lá.
Aristóteles. E Aristóteles discutiu, né, a divindade em suas obras, até deu uma ideia legal do que poderia ser Deus, um ser interessante, que difere do Deus do cristão, só porque o Deus de Aristóteles não é pessoal. Esse Deus aristotélico não se preocupa com os homens, com ninguém. O Deus cristão é pessoal, se preocupa com a sua criação, né? Com os seus. Então, houve aqui uma adaptação, né, dessas ideias. Então, vamos ficar aqui com Aristóteles, né? Vamos olhar o outro. Hípias. Não, Hípias aqui é discutido por Platão. Então, não tem nada a ver aqui a discussão a respeito dessa influência, né? Então, pessoal, vocês já entenderam, né? O filósofo que vai fundamentar a discussão vai ser Aristóteles. Isso é maravilhoso, né? Vejam só, temos que andar muito na história para compreender essa discussão filosófica. Certo? Então, entender. Próxima questão. Aqui, gente, são questões temáticas. Período medieval. Olha o tamanho desta questão. Só de olhar já dá preguiça, né? Mas quem gosta de estudar, gosta também de se aventurar na leitura e na interpretação. Melhor ainda. Ora, todas as coisas ordenadas por algum fim, precisa haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Efeito, um navio que se move por diversos lados do impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não for dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, no qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agir os homens de modo diverso em vista do fim, porque a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Aqui é o nosso amigo São Tomás de Aquino, do reino ou do governo dos homens, ao rei do Chipre, escritos políticos. Aí ele vem dizer o seguinte: o trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia, um regime de governo capaz de... Vai ser capaz de quê, né? Falando sobre dirigir os homens, dar um rumo, né, a esses indivíduos. Refrear os movimentos religiosos contestatórios. Bem, aqui não estamos falando disso, né? A questão não trata a respeito desses movimentos. Promover a atuação da sociedade civil na vida política. Promover a atuação da sociedade civil na vida política. Nós estamos tratando ainda de um período monárquico. Tá? Eu sei. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Eita, essa aqui é uma resposta boa, né? Uma resposta legal. Quando ele diz que acontece, porém, agir os homens de modo diverso, em vista do fim, a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para um fim. Então, aqui, já lembrei até de Aristóteles, né? A sociedade tendo em vista o bem da coletividade. Beleza, tá ótimo. Vamos para o D. Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística? Não, aqui ele não falou em nada, né, a respeito da tradição helenística. Aqui são referente aos filósofos. Nós vamos ter as correntes filosóficas, tipo o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo. Então, aqui não está discutindo nenhuma delas.
Item E. Dissocia a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Não, né? Aqui não está tratando a respeito disso. Tomás de Aquino é um defensor, né, da religião e acredita que a política pode ser usada da divindade para o bem de todos. O rei vai agir exatamente para favorecer a coletividade. Tá certo? Então, nós vamos ter a respostazinha também fácil, né? Tendo já um monte de informação, a gente não esquece. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Imagine só você ganhando umas questãozinhas dessa de filosofia. Aí, só comemorar depois, né? A pontuação. Vamos para outra questão. Amigo Jeová, como é que está o tempo? 35 minutos. Passa rápido esse jogo. Pensei não, eu acredito que você já está com sono, né? Então, vamos lá para mais uma. Certo? A gente pode até parar só nessa questão aqui. É bem legal também. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica. Sem ela não poderia viver e agir corretamente. Mas se compreender, então, ela foi concedida ao homem para esse fim. Considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, quem deveria ser punido aquele que usar a sua vontade no fim no qual ela lhe foi dada? Falando aqui do livre-arbítrio, né, da liberdade concedida aos homens, por Deus, Santo Agostinho nos esclarece como é o agir dos homens. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustém que a punição divina tem como fundamento. Pessoal, o interessante é porque quando existe essa tipo uma substituição dessas ideias, né, do filósofo pagão, do filósofo antigo, para o filósofo cristão, fica bem facinho, né, da gente compreender. E ver que o fundamento de tudo isto é a divindade. É mais um, né? É o período da Idade Média. O outro não fala a respeito disso. Mas aqui o Agostinho está falando sobre a liberdade que nos foi dada para fazer o bem ou fazer o mal. Que nós... Deixa eu ver aqui... Daqui a pouco eu comento o resto, porque senão eu vou dizer a resposta. Então vamos lá para os itens, né? Primeiro, sustém que a punição divina tem como fundamento o desvio da postura celibatária. Não. Né? Aqui nós não estamos tratando a respeito disso, desta questão. Item B. Insuficiência da autonomia moral. Aqui, se fosse um Kant, né? Se fosse até a ideia de Aristóteles, a moralidade estaria até legal, estaria tranquilo. Mas para um cristão, o homem, ele não é suficiente para agir moralmente, viu? Não vai ter essa autonomia. Essa aí vocês já matam, né? De cara. Item C. Afastamento das ações de desapego. Não, aqui ele não está querendo saber disso aqui, não. Isso aqui é outras questões que podem ser colocadas, menos essa aqui que eu pedi.
Item D, distanciamento das práticas de sacrifício. Ele não está tratando, né, a respeito dos sacrifícios. E o E, violação dos preceitos do Velho Testamento. E poderia até ser, viu? A única coisinha que distorce tudo é a violação dos preceitos. Porque se o indivíduo vai violar esses preceitos, segundo o modo de pensar aqui de Agostinho, não vai ter essa autonomia, não vai ser autossuficiente para decidir o que é certo e o que é errado. Por isso que ele vai ser punido, porque ele percebe, né, que o ser humano é fraco, ele não é capaz de dirigir a si próprio. Tá certo, pessoal? Então, o item B é o que responde a questãozinha. Bem legal, né? Mas você vê, a gente para analisar aqui, um tempinho, lá na hora da prova, se tiver uma questão desse tipo, rapidinho vocês têm que marcar, né? Vocês têm que ir, pelo menos, né, de maneira clara, ao que mais se adequa, né, ao que a questão pede. Certo? Então, pessoal, não vou mais responder as outras, ainda tem outras, mas vai pegar muito tempo. Eu vou para o fim aqui, tá bom? Gente, olha, esse aqui é o nosso último slide, tá certo? E eu trouxe essa frase aqui, textozinho pequenininho, né, do Marx, para fazer com vocês compreenderem melhor o que eu estava falando. Marx, ele é odiado por estar aqui, falar dessa forma. Não é gente boa a muitas pessoas. Diz o seguinte: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que é que nós estamos fazendo quando estamos respondendo, né, essas questões aí de Enem? Nós estamos apenas tratando sobre o modo como os vários filósofos interpretaram o mundo. Interpretaram o homem, interpretaram a natureza, interpretaram a sociedade. Estão falando sobre interpretação. Se você compreende o modo como cada um, quando eu digo modo, são os conceitos, né, utilizados por cada um, utilizou para falar das coisas, toda questãozinha é fácil. Toda, gente. Porque nenhum mistura os seus conceitos com os conceitos de outros filósofos. Então, lembrem-se, quando estiverem fazendo questões de filosofia, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. Lá naqueles questionamentos, né, vamos olhar, eles interpretaram de diversas maneiras a natureza, o homem, conhecimento, a política, a ética, Deus, razão, a história. O que está sendo cobrado nessas questões é o modo, né, como o filósofo interpretar o mundo. Isso fica muito fácil na filosofia. Nas outras, não, porque são coisas bem mais específicas, né? Você viu aí as questões que o Jeová apresentou. São coisas bem específicas mesmo. Mas quando você olha para a filosofia, esses mesmos assuntos vão ser tratados por outros pensadores, mas só que cada um utiliza os próprios conceitos. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam disso. Hoje se discute muita história, né? O Marx, quando ele fala ali a respeito da transformação, né, do mundo, ele vai deixar muita gente aborrecida.
Ele diz, só interpretar não é necessário, mas temos que transformar o mundo, né, a sociedade. Mas se a gente já consegue interpretar, já é um grande passo para essas mudanças. Tá certo? Ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter esclarecido alguma coisa sobre o modo como resolver essas questões de filosofia. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia debater, né, outras questões, resolver outras questões, mas a gente é refém, né, do tempo, infelizmente. Tá bom? Eu passo a palavra para o nosso colega professor Jeová. É isso aí, pessoal. De volta, quero agradecer aí, então, a colaboração também do professor Nazareno com as suas colaborações filosóficas. E quero agradecer a participação também dos coleguinhas, dos alunos das duas instituições, tanto da José Cláudio quanto da RCB. Eu vou finalizar, pessoal, inclusive na hora da apresentação da minha parte eu achava que estava ligada a câmera, depois eu fui observar, não estava ligada. Mas ok, eu queria finalizar essa participação compartilhando com vocês algo muito pessoal em relação à questão de formação, questão de fazer Enem, questão de vestibular e tal. Dizer que eu não acreditava em mim quando eu fazia o ensino médio, né? Não havia tanta motivação, não havia tanta preparação quanto vocês têm hoje. E muito pelo contrário, havia professores que às vezes nem acreditavam na gente, né? E assim, pessoal, eu vim de uma família simples e eu quero compartilhar isso a fim de que vocês entendam que a gente é humano também. Eu vim de uma família simples que um dia, não foi por muito tempo, posso até dar graças a Deus por isso, mas um dia na vida passei fome e passei por dificuldades em casa, tendo um pai que na época, quando eu era criança, hoje ele é pastor, mas na época ele não era, ele tinha problemas com alcoolismo em casa e ele às vezes até quebrava as coisas e tal, e batia na mãe, não sei o quê. Então tinha assim um lar meio tenso, como vocês podem observar. E eu estou compartilhando isso porque muitas das vezes tem alunos que até compartilham de histórias semelhantes e às vezes querem usar essas histórias para se dizerem incapazes de conseguir alguma coisa, para se dizerem incapazes de lutar por qualquer coisa, dado o seu ciclo familiar, a origem da pessoa, ou seja lá o que for. E por isso que eu estou falando isso. E eu, de fato, não acreditava. Mas, graças a Deus, assim, também, e a essas pessoas, porque quando o tempo foi passando, e no ensino médio, aí meu pai já não tinha mais esses problemas, né? Já tinha outra orientação religiosa e tal, e já tinha também outros pensamentos em relação à minha pessoa. Enquanto eu não acreditava em mim, meu pai acreditou em mim. Então, no primeiro vestibular que eu fiz, eu não queria realizar esse vestibular porque eu não acreditava em mim mesmo. E aí ele sempre dizia, isso eu já compartilhei várias vezes com os alunos e tal, eu estou repetindo aqui, porque às vezes tem gente nova na área e é interessante estar sabendo dessas coisas. E aí ele diz, vai menino, faz. Fulano de tal, tá na 7ª vez que tá tentando, qual o problema de tentar também? Então aquilo eu guardei comigo, gente. Então é muito bom quando a gente tem assim a família do lado da gente, inclusive dando um crédito, inclusive para você tentar 7 vezes, né, gente? Então eu fui, agarrei e tal, e passei da primeira vez, pessoal. Não é porque eu sou melhor do que ninguém e tal, eu fiz a minha parte. Também não virei um monge estudando dentro do quarto e tal, mas não estou desmerecendo quem faz isso, acho até bonito, inclusive. Inclusive, para os concursos aí, eu já virei monge. Para concurso, o negócio foi mais pesado. Para mim conseguir passar, foi mais tenso. Tá bom? Quero incentivar vocês a isso. E terminar esse encontro nosso aqui com uma palavra do Padre Fábio de Mello. Uma palavra simples,
primordial, gente, que quando eu fui assistir esse videozinho do Padre Fábio de Mello, motivacional, me fez lembrar tudo isso. E aí por isso que eu quis compartilhar com vocês um pouco antes de passar essa fala do Padre Fábio de Mello. Eu queria ter falado isso para vocês entenderem que a gente é gente também, que a gente já passou dificuldade e que hoje eu me considero vencedor, gente. Hoje eu me considero assim muito realizado em ser professor de vocês. Agradeço e nós vamos a esse videozinho aqui com o Padre Fábio de Mello. Espera só um minuto, tá? Diga. Sim, sim. É isso mesmo, pessoal. Viu? O Jeová fala, né? Eu acredito que isso é para muitas pessoas que estão na educação. É difícil o início, né? Não é fácil. Nós somos muito limitados, desacreditados, tá? Muito mesmo. As pessoas acham que nós não somos capazes de fazer nada e às vezes mangam, né, da gente, da forma como a gente se conduz no dia a dia. Posso citar um exemplozinho aqui, né, que a minha vida é mais só em casa estudando. E os colegas ali da rua, né, ali da pracinha, ficavam mangando de mim, né. Diz, isso é um abestado, velho, fica só na calçada com aquele livro velho dele, né, literatura, filosofia, que eu sempre gostei de literatura, e filosofia também. História também, eu acho muito legal os livros, sempre ficava estudando. E aí, eu, de certa forma, acreditei um pouquinho na capacidade que eu tinha. Coitado de mim se eu não estudasse, né? Porque quem não nasce gênio, tem que estudar mesmo. Viu? Tem que correr atrás. Gênio tem, viu? Eles não precisam estudar não, que eles já sabem. Mas quem nasce sem essa genialidade, esse superdotado, tem que realmente sentar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer exercícios, fazer de novo, para que assim a gente possa evoluir aos pouquinhos. E o resultado vem, né, o quanto antes. A gente às vezes nem espera que venha tão rápido, né, Jeová? Eu também concordo. Mais rápido, né? A gente está se realizando. Hoje eu sou muito grato por estar nessa profissão também de professor. Às vezes não tenho muito jeito, né, de lidar com certas coisas, mas é assim mesmo, tá? Eu sou muito... Vai aprendendo. Não, é assim, eu não tenho muito esse manejo, sabe? Mas porque assim, a nossa formação também, eu acho que nos forma desse jeito. Não dava conta disso não, né? Nossa formação realmente é muito letrada, é só isso. Textos e textos, a gente fica sentado aqui como eu estou agora, lendo e escrevendo. Pronto, aqui, ali a gente não tem preparação nenhuma para a docência. Não, na verdade, não existe, né? Então, a gente tem que se rebolar aos pouquinhos, né? Tem que superar aos poucos. E eu acredito que, não sei se eu faço isso todo dia, né, nos nossos encontros, mas eu acredito que eu estou melhorando aos pouquinhos. O modo de lidar com vocês, a maneira, né, de facilitar até mesmo certas compreensões, né, sobre alguns conceitos, tá bom? E assim, só acreditem em vocês. Vocês têm um potencial imenso. Viu? Nós acreditamos nisso, nós apostamos em vocês, tá bom? Em tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma, porque vocês são capazes. Eu fiquei muito grato, né, de ter conhecido esses meninos aí do 3º ano, tá? Meninos maravilhosos, que sempre estavam lá em cima, né? Às vezes sem ser prazeroso, mas estavam sempre lá. Tá daqui a alguns anos vamos olhar para trás e lembrar da gente de alguma forma, né? Verdade, viu? Que acreditou nisso. Muito grato pela atenção de vocês mesmo durante esse período que nós estivemos juntos, que serão, né, indo embora, tá certo? Então, dezembro tá aí. Só fica a amizade e as conversas do dia a dia, certo, pessoal? E a gente deseja que vocês sejam muito felizes, fazendo aquilo que gostem, tá? Sem reclamar,
em nenhum momento. E sim, lutando para conseguir sempre mais, tá certo? Isso. Valeu. Vamos lá para essa fala então aqui do Padre Fábio de Mello, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu me emocionei com essa fala do Padre. Tudo posso naquele que me fortalece é uma frase bonita que nem sempre nós temos o direito de usar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita, mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. Muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós, porque nós alimentamos a experiência do medo. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco. E na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queiram uma vida sem sofrimento, queiram uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho esse limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Eu tenho problemas na vida, mas os problemas não me administram, sou eu que administro os problemas. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada, chega de gente indisposta para assumir a vida. Seja honesto com a vida que você está escrevendo. Seja honesto com os medos que você sente. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece o seu empenho. Seja honesto com aquilo que verdadeiramente merece a sua atenção. Pode ser que a gente esteja perdendo tempo na vida, porque nós estamos dando atenção àquilo que de verdade não precisa ser. O caminho é estreito. Se achou que era fácil, estava enganado. Sem luta, ninguém pode vencer absolutamente nada. Sem enfrentamento não existe crescimento humano. Sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões. Se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos, é provável que você morra muito pior do que quando chegou ao mundo. O que a vida fez com você, me desculpe, eu não tenho como mudar. Muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa.
Tome uma atitude a partir de hoje. Tenha coragem de colocar o seu sofrimento na mesa. Tenha coragem de olhar para ele. O que é que está gerando esse sofrimento na minha vida? Onde está a minha culpa? Onde é que está a minha responsabilidade diante de tudo isso que está sendo ruim? Onde é que eu estou errando para que esse sofrimento continue dentro de mim? Ou será que a minha atitude hoje está gerando sofrimentos para o futuro? O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta, quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada, e nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria era me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Porque nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é. Se você esquecer quem você é, os outros vão te transformar no que eles querem que você seja. Liga o áudio, Jeová, por favor. Desculpa. Olha aí a gente aprendendo. Pessoal, quando a gente vê um vídeo como esse, pelo menos eu lembro de tantas coisas que a gente passa, que todos nós. Era isso que eu queria passar para vocês, entender que vocês não são os únicos que sofrem. Não são os únicos que têm problema, mas eu quero dizer, vocês podem fazer desses problemas trampolim para conseguirem irem à frente, conquistar e etc, e etc, e etc, tá bom? Não vou entrar em mais detalhes sobre minha vida, porque aí vai se esticar demais. Eu queria só realmente agradecer a todos vocês e desejar boa sorte, sucesso, né? Vocês já estão finalizando, né? Alguns alunos aqui são de segundo ano, mas vão passar por isso também, vão chegar nos terceiros. E quem já está finalizando, olha, confiança, força, fé, estudo, vocês já estão fazendo, já estão correndo atrás. E relaxa, se não passar da primeira, tem 7, fazendo igual meu pai. Vai tentando até vencer. E vai dar certo, mas eu creio que vocês vão passar de primeiro, porque vocês são fera, tá bom? Obrigado, um abração. Faço os agradecimentos finais aí também, professor. Pois é, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado, professor Jeová, também, por conduzir tão bem, né, nossos aulões aqui. Se dá certo nós dois, né? Toda vez é dessa forma, ele conduz de maneira exemplar nosso aluno. E, pessoal, a única coisa que a gente diz, né, acredito mesmo. Se não for a primeira vez que você for fazer uma coisa e não der certo, né, primeira vez, vai ter várias outras vezes. Então, não vai existir apenas uma única possibilidade. São várias as possibilidades que nós temos. É tanto que eu estou aprendendo demais com vocês. Entendeu? Eu praticamente estou fazendo uma reavaliação de tudo, né? Estou me transformando constantemente, aprendendo com vocês. Nós que somos assim mais velhos, né, Jeová? Temos que aprender com os mais jovens essa transformação. Mas uma transformação para o melhor. Né? Transformação não mais em quantidade, mas em qualidade. E isso é que é importante.
E vocês têm tudo, né? Tem a faca, tem o queijo, tem tudo nas mãos, entendeu? Então, aquilo que se propuserem a fazer, faça. Se não der certo a primeira vez, vai ter outras vezes. E acreditem sempre, tá? Confiem em vocês mesmos. Se tiverem tempo, não esqueçam, tá, de ler um pouquinho de filosofia também no dia a dia. É importante. Se você tiver a oportunidade, pegue livro de Platão, de Aristóteles, né? Agostinho, Kant, tá bom? Tomás de Aquino não, porque o Tomás de Aquino tem uma linguagem muito profunda, tá, muito obscura, só mesmo para quem tem curso, né? Compreender alguma coisa do São Tomás de Aquino. Mas os outros são legais e até divertido. É a aventura do pensamento humano quando vocês estiverem lendo, tá bom? E só mais uma coisinha, pessoal. Façam, viu? Não esqueçam isso. Façam da leitura da Bíblia também uma rotina do dia a dia de vocês. Que ali vocês vão aprender muitas coisas boas, que vocês vão utilizar no dia a dia e que vocês vão parar um minuto e vão dizer, realmente, eu mereço coisas boas, tá? E vou fazer isso para eu conquistar, tá certo? Porque vai ter sempre alguém me ajudando, tá bom? Não esqueçam, usem o que vocês têm, o melhor que vocês têm da Bíblia, tá bom? Não esqueçam. Obrigado, meninas e meninos. Tem aqui Chayane, que ainda tá na sala, Douglas, pessoinha chatinha que eu não gosto, Carlene, Bruna, Bruninha, Narielle, obrigado, meninos e meninas. E até a próxima. A nossa coordenadora Adriana não me aguentou aqui na discussão. Foi isso. Então, tchau.